Capítulo 25. Jesus ouvindo e falando aos 70. Depois da visita a Cafarnaum, frustrado por não ter encontrado Lívia como desejava, Pilatos regressou a Nazaré, de onde seguiria para Jerusalém novamente daí a alguns dias. Todavia, na sua condição de homem de Estado, as ameaças políticas que se materializavam com a presença de Públio em seu território, agora por mais tempo do que aquele que havia previsto, passaram a incomodá-lo sobremaneira. Especialmente diante da perspectiva de que, em busca do filho perdido, o senador se veria forçado a palmilhar a região, e isso poderia expor de maneira mais perigosa os métodos administrativos corrompidos pela longa duração de seu governo. O regresso a Jerusalém, dias depois, foi imerso num véu de preocupações e receios, os quais Pilatos tentava afastar com as lembranças dos bons ofícios que havia despendido a favor da busca do pequeno desaparecido, o que deveria, por certo, levantar a seu benefício a boa consideração do pai desesperado. No entanto, a ansiedade e a consciência pesada pelos inúmeros desmandos administrativos tinham seu peso nas preocupações do governador. Não havia esquecido a paixão que Lívia lhe inspirava e a distância que se lhe interpunha entre seu coração e o objeto de sua cobiça. No entanto, não podia agir como se estivesse desejando uma das mulheres comuns daquela região. Eis que se tratava da esposa de seu potencial e perigoso adversário. Já havia se comportado de maneira arrojada, mesmo para um homem de seu posto, com relação à esposa de outro importante romano na província. Não desejaria abusar da sorte e correr o risco de pôr tudo a perder com atitudes arrebatadoras que o comprometessem perante os olhos argutos de seus observadores. Assim, tratou de se envolver nos negócios de Estado, divertindo-se com as conquistas que não representassem riscos maiores. Entre elas estava Fúlvia, que na sua leviandade não via a hora de recuperar as vantagens na preferência do governador, seu cunhado. Essa mulher era o protótipo da víbora em forma feminina. Eis que se deixara levar pelos conceitos de sua época, que colocavam a beleza como pedestal poderoso, graças ao qual tudo se conseguiria, desculpando-se das ilicitudes com a alegação de que os homens são movidos por desejos e que tais fragilidades não são de responsabilidade de quem detém a coisa que todos cobiçam. Era um raciocínio comum naquela época tanto quanto o é hoje. Na simplificação dos conceitos e no esquecimento dos princípios morais que deveriam auxiliar as pessoas a vencerem suas fraquezas. Tanto Pilatos quanto Fúlvia representavam com exatidão o perfil que boa parte da humanidade tem cultuado até os dias atuais. De um lado, administrador que se corrompe para obter vantagens pessoais e se manter no comando, valendo-se de uma rede de apaniguados amigos do poder, que igualmente se corrompem para dele retirarem as vantagens particulares, acobertando-se reciprocamente, protegendo-se até o fim, com a consciência de que se uma das engrenagens dessa máquina sórdida se romper, todo o mecanismo está arruinado e corre riscos. De outro, a pessoa que se corrompe para conseguir a posição de realce diante das demais, usando dos recursos estéticos de que dispõe para convertê-los em armas de tentação, sem se preocupar com os resultados de suas investidas, desde que deles consiga retirar vantagens pessoais para usá-las no momento adequado. Comercializando com as emoções frágeis que as fraquezas humanas permitem se instalem no interior dos indivíduos, as criaturas que se comportam com tal primitivismo são perigosas fontes de discórdia social, deixando atrás de si um rastro de lágrimas, frustrações afetivas e compromissos kármicos para muitas encarnações futuras.
Assim, leitor querido, não há posição de vantagem social ou pessoal que não tenha o seu custo na responsabilidade espiritual com que deve ser exercida. Se lhe cabe comandar alguma coisa de uma casa a um país, não se esqueça de que você está sendo convocado a erguer os demais com exemplos de correção e de abnegação virtuosa, e que em caso de defraudar tal mandato divino, do qual você é apenas um modesto executor, inúmeras aflições visitarão o seu caminho e o abismo de remorsos e dores se abrirá para que nele você mergulhe. Visões de mães desesperadas carregando filhos esquálidos surgirão diante de seus olhos que em vão tentarão se fechar para fugir de horripilante panorama. Vozes lamentosas de doentes sem leito hospitalar, gritando de dor nas ruas onde morreram à míngua de atendimento por causa do sangramento dos recursos públicos para os bolsos particulares na forma de comissões, de propinas, de juros, de consultorias, serão o espólio atormentado daqueles que se beneficiaram dos recursos furtados ao povo e que fizeram falta aos que sofriam. A vantagem material que representaram em alguns momentos de gozo passageiro nada significará diante da dor moral que o indivíduo terá de enfrentar por longo período no futuro. Não se trata, contudo, de punição divina arbitrária e injusta. Trata-se da colheita dos frutos amargos de uma sementeira viciosa, que sempre dá ao lavrador a lição necessária a fim de que aprenda como não valeu a pena agir em desrespeito aos irmãos da humanidade. Todo tipo de exploração de fraqueza humana produz no caminho daquele que se beneficia com ela a estrada esburacada, lodacenta e escura que o ensinará a refazer o seu estilo de viver. Explorar o vício, a fraqueza sexual, a fragilidade da ignorância, a falta de cultura e de consciência na escolha, a miséria material ou moral, a fé ou a crendice amedrontando-a com vaticínios infernais, a carência afetiva, enfim, qualquer postura de inferioridade de alguém, significa a traição do dever de amparar o mais fraco, ajudar o caído, elevar o necessitado de ajuda, o que representará doloroso resgate no futuro, já que ninguém foge da verdade diante das leis do universo. Da mesma maneira que é culpável por tais excessos, o administrador que vilipendia a moeda dos cofres públicos para seus fins pessoais ou de seu grupo de apoio na manutenção de sua tradição política. Da mesma forma que infringem os cânones divinos aqueles que se transformam em indústria de sedução física, atirando encantamentos ou exibindo corpos e formas aos olhares cúpidos e imaturos para o autodomínio. Infringem ainda mais profundamente tais padrões do universo, os que se valem das pregações da verdade do reino de Deus para convertê-las em indústria arrecadatória de dinheiro, aproveitando-se das necessidades pessoais e transformando os momentos de elevação espiritual em espetáculos que exibem vulgarmente a tragédia pessoal, transformando-a em propaganda do negócio. O inferno dos pagãos reservava a esses comerciantes da verdade divina o pior dentre todos os sofrimentos. E se é verdade que na visão do mundo espiritual não se pode mais falar em inferno no sentido físico da expressão, com seres votados eternamente ao mal, a fustigarem os maldosos, prevalece para os comerciantes da fé a dura responsabilidade de sofrer as consequências de seus atos, seja do púlpito, do altar, do parlatório ou do palco. Depois de terem ameaçado a credulidade ingênua com o fogo do inferno para melhor embolsarem vultosas quantias ou de terem pedido provas de amor a Deus,
através do montante de cheques e de valores, constrangendo os ouvintes a se desfazerem de coisas, mediante a promessa de reembolso futuro com outras coisas, os profetas mundanos, traficantes de mercadorias, que enriquecem suas vidas à custa de tal comportamento absolutamente divorciado dos evangelhos, serão profundamente surpreendidos pelo que os espera na vida espiritual. Cortejos de crentes enganados por seus argumentos estarão diante deles, requerendo o cumprimento de suas promessas ou a devolução de seu dinheiro. Eis que o negócio não se concretizou na forma prometida. Habitantes da escuridão se levantarão para perseguir os falsos profetas que fizeram a sua jornada através dos interesses pessoais, das negociatas escusas, transformando templos em balcão de transações espúrias. Essa traição ao postulado de amor ao próximo com despreendimento representará para o seu agente uma das mais cruéis sentenças. Eis que outros tipos de maus exemplos, como os governantes corruptos ou os viciosos e fracos, estavam, muitas vezes apartados das mensagens edificantes da Boa Nova. No entanto, aos sacerdotes de todos os credos que se valeram dela para obtenção dos bens da terra, nenhuma justificativa se levantará para defendê-los no momento do acerto de contas. Por isso, para todos nós, vale a pena pensarmos de vez em quando que chegará a hora de abandonarmos tudo sobre a terra e partirmos para o reino da verdade, onde nada fica escondido e onde o mais remoto e secreto sentimento acaba aflorado à vista de todos. E se uma secreta angústia o visita ao contato de tal pensamento, nesta página e neste momento, pense em refazer as coisas enquanto é possível. Ajuste o decote de sua roupa, modifique a importância de seus músculos, retifique os objetivos de seus investimentos, atenue a importância de sua aparência, corrija os equívocos de sua administração. Devolva o que não lhe pertence. Repare os prejuízos enquanto é tempo. Abdique de ser pedra de tropeço na fé e na vida de seus semelhantes. Pois, se não o fizer, não restará compensação suficiente em suas lembranças terrenas para lhe atenuar as aflições espirituais que o aguardam. A Boa Nova vem resgatar do mal da ignorância as criaturas que podem trilhar o caminho da verdade, desde que tenham a coragem de tomar a iniciativa correta, aproveitando a vida para dela extrair ensinamentos e crescimento para seus espíritos. Por isso, Fúlvia e Pilatos representavam a velha ordem das conveniências frívolas e egoísticas que até os dias de hoje insistem em se enraizar nos corações. Regressando a Jerusalém, como já explicamos, Pilatos voltou ao encontro de seu mundo de misérias douradas, colocando-se novamente sob a influência dessa mulher de baixos instintos, espírito leviano e irreverente ao mesmo tempo, em que se reencontrou com Sulpício, o seu homem de confiança que lhe servia de ajudante iníquo, que sabia de suas tramóias e trapaças, e que se valia da sombra do poder para também se beneficiar à sua maneira. Todos eles seguiam atrelados ao jugo do mundo, acreditando que esse era o mais importante de todos os caminhos. Por essa época, findava o ano de 32, e o inverno já cobrava o seu tributo, diminuindo as atividades gerais e aconselhando o recolhimento aos seguros abrigos para que a sobrevivência estivesse garantida em face das fragilidades sociais ali vigentes. Enquanto isso, ao norte, o reino de Deus seguia produzindo a sua sementeira com os discípulos que haviam sido espalhados para a difusão da Boa Nova, retornando ao tugúrio do Senhor, levando consigo a rede repleta de feitos e de almas para ser apresentada diante do Divino Amigo.
Naturalmente que durante a missão conferida aos 70, Jesus não interrompera a sua atividade junto aos 12 mais próximos seguidores, aproveitando-se das condições de pescadores para que se valesse do barco a fim de mais estender suas sementes. Isso também era conveniente ao mestre em face do avolumado número de desesperados e curiosos que o buscavam em uma localidade. Se com seus enviados ocorria tal fenômeno, ou seja, a multidão, depois dos primeiros feitos e das primeiras prédicas, se multiplicava geometricamente, tornando quase impossível a manutenção deles nos sítios específicos por longos dias. A figura majestática de Jesus, com maior razão, infundia mais veneração e interesse. Assim, a existência da barca de Simão e do vasto lago de Genezaré permitia ao mestre deixar um lado e dirigir-se ao outro sem que a multidão pudesse acompanhá-lo. Ao chegar no outro lado, lá estava uma comunidade virgem e pronta para ser trabalhada, sem os problemas decorrentes do avolumado número de pessoas, a exigir-lhe favores ou interromper-lhe a revelação do novo reino. Os deslocamentos por terra, sempre mais demorados e difíceis, desestimulavam os simpatizantes a viajarem ao redor do lago, até porque Jesus não revelava aos que ficaram para onde estava se dirigindo. Acompanhado por seus discípulos, homens experientes na navegação e na pesca, Jesus deliberava passar de um lado a outro do vasto aglomerado aquoso, sendo certo que, em inúmeras ocasiões, pregou a boa nova do interior da embarcação ao povo das margens. A grande maioria dos enviados do Cristo para a pregação da mensagem de Deus aos sofredores teve tal sucesso que, ao regressarem, junto deles, pequenina comitiva os acompanhava, como ocorrera com Zacarias e Josué, que trouxeram Cleofas e Saul para junto da comunidade apostólica. Assim, ao final de tal período, ainda no ano de 32, já havia uma pequena multidão de seguidores e adoradores do Cristo, que, mesclados entre homens e mulheres, representavam o cortejo dos novos semeadores, que vinham buscar as sementes no armazém das bênçãos. Ali estavam muitos dos que foram curados, dos que tiveram espíritos obsessores afastados, o que lhes propiciou recuperar o equilíbrio emocional e mental, dos que diziam ter encontrado a verdade nas exortações morais, cheias de esperanças e belezas. E com isso, ainda que Jesus tivesse também caminhado com seus 12 amigos por muitas localidades, fazendo a tarefa que o Pai lhe houvera confiado, a julgar pelo volume das necessidades e pelas angústias populares, em breve se tornaria extremamente difícil que Jesus exercesse o seu ministério, fosse pelo aglomerado de curiosos e devotos, fosse pelos zelos ciumentos que os fariseus e os demais membros das castas dominantes vinham sentindo diante de tal popularidade. À medida que crescia o movimento da Boa Nova, crescia o número dos seus antagonizadores, todos eles de caso pensado e intenção medida para impedirem o avanço da verdade que os derrubaria de seus postos miseráveis. Por isso, com a chegada dos 70, trazendo muitos outros consigo, Jesus se vira rodeado de uma grande comitiva, a qual deveria alimentar e municiar com as sementes do armazém divino, enquanto tivesse tempo suficiente para fazê-lo, preparando-os para as novas lutas que surgiriam em breve no caminho de todos. A reunião dos emissários, à medida que iam chegando, produzia imenso júbilo na família apostólica, que se ufanava por saber quantos paralíticos haviam abandonado seus cajados, quantos cegos haviam recuperado a vista, quantos demônios, na verdade, espíritos ignorantes que influenciam as criaturas,
haviam desistido de tal perseguição e se afastado, liberando os perseguidos. Era uma reunião de soldados vitoriosos no bem, exultantes pelo regresso diante da grande seara que pôde ser semeada. E muitos traziam as provas vivas dos feitos da Boa Nova na pessoa dos que os acompanhavam espontaneamente até a presença de Jesus, que os recebeu com amoroso acento de gratidão e alegria. Assim, com a chegada de Zacarias e Josué, não foi diferente. Tão logo puderam avistar-se com Jesus, foi com justo interesse que o divino amigo ouviu-lhes a narrativa dos feitos, sobretudo porque vinham da cidade onde se radicava a família carnal do mestre. Assim, meu senhor, dizia Josué com entusiasmo, ao falarmos do reino de Deus e do teu nome, as pessoas se curavam, os corações se abriam e muitos emocionados abraçavam os ensinamentos. E ajudando-os na descrição viva, Zacarias rematava. Tudo o que nos prometeste efetivamente aconteceu. E se não fosse tão estrondoso o sucesso da verdade, nós não nos veríamos forçados a ficar tão pouco tempo em cada lugar. Uma vez que as pessoas se inteiravam dos prodígios que a tua mensagem produzia. Como formigas saindo de buracos, a multidão se achegava de tal maneira que no segundo ou terceiro dia já não havia mais condições mínimas de se levar a palavra com a paz necessária. Emissários dos governantes locais, espias dos fariseus, sacerdotes inescrupulosos, já tramavam a nossa derrocada através de perseguições ocultas com as quais pensavam conseguir nos destruir. No entanto, sempre contávamos com a ajuda de alguém, mesmo fariseu simpatizante que nos livrava das armadilhas dos lobos. Ouvindo-o com um brilho especial no olhar, Jesus sorria em silêncio. Seu semblante como que demonstrava estar a par de todas aquelas coisas, mas que partilhava das alegrias e da alvorada da boa nova no coração dos seus amigos empolgados com o sucesso inicial. E como quem desejasse que todos ao redor fossem informados sobre a amplitude da sementeira, Jesus perguntou, dando mostras de sua capacidade de tudo conhecer. E Zacarias, mesmo perante o governador, foi pregada a mensagem do reino? Surpreendido pela indagação que demonstrava ter Jesus a ciência de que haviam estado diante do mais alto representante do império terreno naquela região, Zacarias, emocionado, revelou para espanto de todos: Senhor, tua sabedoria bem identifica os detalhes que nossa cegueira quase deixa passar ante a alegria de rever-te. Sim, mestre, pensávamos que iríamos ser presos ou que algo mais grave nos fosse acontecer. No entanto, estivemos diante de Pilatos e pudemos falar das belezas do reino que tem sido pregado por toda a Galileia. Pilatos ouviu com atenção e demonstrou interesse nos conceitos elevados de tal maneira que lamentou não poder renunciar aos compromissos de seu cargo, nem aos deuses de seus pais para abraçar tão formosa doutrina estrangeira, o que seria para ele um risco e um desprestígio. Ainda assim, ouviu-nos respeitoso e nos libertou, ofereceu-nos hospedagem e forneceu-nos alimento para a viagem, impedindo que os fariseus miseráveis conseguissem nos prejudicar conforme era o desejo imediato deles. Ouvindo a afirmativa daquela hora, os demais seguidores do mestre exprimiram a sua euforia entre palmas e expressões que louvavam a bondade de Deus e a superioridade de Jesus entre os mais poderosos humanos. E pressentindo a necessidade de aproveitar a oportunidade para ensinar a todos que os frutos de qualquer sementeira pertencem ao dono das sementes, Jesus os adverte: Eis que vos dei o poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos estão sujeitos,
mas alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos céus. Com tais palavras, os seus seguidores entenderam que não era de euforia de vitória que se deviam orgulhar e ufanar. Afinal, tudo isso representava a exaltação da personalidade mesquinha, sempre em constante competição umas com as outras, o que produzia conflitos sem fim entre as pessoas. O desejo de supremacia sempre produziu mais guerras do que qualquer ambição material, já que ele está arraigado no íntimo de cada pessoa a produzir conflitos de grande ou pequena monta, em todos os lugares, nas diversas guerras particulares que as pessoas travam entre si por questões de opinião, de prevalência de pontos de vista, de imposição de autoridade. Assim, cumpria combater a ideia da superioridade mesquinha de homens sobre homens, para tão só enaltecer a grandeza de Deus que os havia convocado para a tarefa, por neles confiar e depositar o crédito que os havia mantido vigilantes e protegidos na jornada difícil que encetaram. Era a visão superior que falava da alegria por terem sido eleitos e levado a bom termo a obra de Deus. Não mais a arrogância humana, que se colocava por cima dos que não pensavam como eles, dando mostras de poder para curar, expulsar demônios ou coisas do tipo. A interpretação do Cristo trazia-os para a visão mais ampla de que a guerra não seria travada com os semelhantes, mas, ao contrário, dependeria de cada um julgar-se preparado para tirar de dentro de si mesmo esses laivos de personalismo que até os dias atuais ainda contaminam as mentes e os corações nas constantes disputas por superioridade em todos os setores da vida. Jesus falava com clareza que a felicidade das pessoas não está na sua capacidade de superar os demais, convencendo-os com poderes argumentativos ou com efeitos sobrenaturais. Estava em se considerarem felizes porque Deus lhes havia confiado alguma coisa, escrevendo-lhes o nome nos céus, como maneira de lhes dizer que a recompensa não estará nunca no reino transitório, onde as alegrias são fugazes e as vitórias tão precárias. Ter o nome escrito no céu é a maior alegria e é a maior premiação que alguém pode ter por estar a serviço do bem. Nenhuma outra lhe é suficiente e nenhuma outra lhe basta. Quando os verdadeiros cristãos não estiverem mais à cata de postos de direção, nem de colocações que lhes realcem ao personalismo, nem de reconhecimento que lhes exalte o nome com respeito e acatamento nos meios de comunicação. Quando os simpatizantes de todas as religiões cristãs em geral e do espiritismo cristão em particular deixarem de ser cultores do intelectualismo que faz crescer a musculatura da vaidade cultural em detrimento da essência da boa nova, e assumirem o trabalho anônimo e despreendido que lhes garanta apenas a inserção de seus nomes nos livros celestes como bons e devotados trabalhadores. Aí então terão compreendido a mensagem do Evangelho e poderão ser colocados em tarefas mais importantes do que a de dirigentes de casas de caridade formal, de administradores de cestas de alimentos e de espalhadores de bens, mais preocupados com números e quantidades do que com a qualidade de afeto com que fazem as coisas. Enquanto isso não é compreendido por muitos dos que tentam se alistar nas linhas do conhecimento espiritual, buscando nelas o alimento para a própria vaidade, vai a boa nova claudicando na mão de criaturas que dizem ter boa vontade, mas que a exercitam apenas em proveito de si mesmas e de suas ambições pessoais de mando e de supremacia no burgo ou no feudo onde se acham inseridos e que pensam comandar ou dirigir. Espíritas, escutai Jesus dizendo aos seus seguidores: alegrai-vos por terdes os seus nomes escritos nos céus.
E modestamente, parafraseando-lhe o conselho, acrescentamos: alegrai-vos de que somente Deus, nos céus, conheça as vossas virtudes no anonimato de vossos exemplos e renúncias pessoais nas lutas da vida na terra. No céu estará a única recompensa que vale a pena.